Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Há mistérios peregrinos, os mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Estes versos é da lavra do grande poeta abolicionista Castro Alves, prematuramente desencarnado. Ele regressaria posteriormente, no início da década de 1930, e através da mediunidade incomparável de Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, nos brindaria com essa estrofe magnífica que faz parte do poema intitulado Marchemos e que consta da primeira obra que veio a lume, a psicografia de Chico Xavier, intitulada Parnaso de Além Túmulo. E nós nos lembramos dessa estrofe magistral do grande poeta baiano, porque ela nos passa, na nossa opinião, um dos mais extraordinários conceitos a respeito da reencarnação. E creio eu que seja do conhecimento de todos vocês que regularmente participam das reuniões aqui nesse espaço oferecido pela Torre de Xadá, no Grupo Espírita Paz e Bem, que vocês saibam que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina sistematizada pelo professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, que passaria à posteridade com o pseudônimo de Allan Kardec, ele que é considerado o codificador do Espiritismo. E o que é interessante, mas também lamentável, apesar do tom, à guisa de introdução, ter feito menção ao contingente considerável da população planetária que aceita a reencarnação, só recentemente também, confirmando o que o Tom mencionou, no programa dominical do Faustão, em razão de uma entrevista com um grupo de espíritas, por ocasião de uma homenagem prestada a Chico Xavier, no ano passado, foi feita uma enquete e as pessoas que ligaram o programa em relação à reencarnação sinalizavam que acreditavam na doutrina das múltiplas existências. 80%. E certamente esses 80% que ligaram para lá não eram constituídos de espíritas, pelo menos é o que se deduz. Mas o fato é que ainda é lamentável porque, apesar da reencarnação ser uma doutrina universalmente aceita pela maioria da humanidade, aqueles que se colocam na condição de antagonistas ou de opositores da doutrina espírita focam exatamente nesse princípio as suas baterias de ataque quando querem criticar o Espiritismo. Mas entendemos perfeitamente essa postura, que se deve ao fato, certamente, de que esses que assim procedem não tiveram a humildade necessária e suficiente para poderem investigar um pouco a respeito daquilo que criticam. Porque se tivessem feito um estudo, mínimo que fosse, a respeito da história da humanidade, perceberiam que praticamente quase todos os povos do mundo antigo aceitavam essa ideia. As civilizações do Crescente Fértil, entre elas a civilização egípcia, a civilização persa, povos da região entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, além das civilizações do Extremo Oriente, a civilização chinesa, a civilização hindu, ou mais para o Ocidente, as civilizações clássicas, Grécia e Roma, esses povos, através de vários pensadores, demonstravam claramente, através de inumeráveis escritos nos seus livros sagrados, a crença, como os gregos chamavam, na paligenesia, que é a nossa reencarnação. E, curiosamente, já que uma das formas que nós temos de constatar se uma doutrina, se uma ideia ela é verdadeira, é o princípio da universalidade, nós podemos constatar também que a reencarnação era aceita, apesar de particularmente não gostar muito de usar essa expressão, por povos considerados culturalmente atrasados, como os bogongos e os bossongos da África, ou aqui no continente americano, índios como os Peles Vermelhas, os Vinibagos, os índios Chipeway na América do Norte, os Tlips do Alasca, os Esquimós, aqueles dos iglus, ou na América do Sul, algumas nações, alguns índios, tupis, guaranis, gês, tapuias, mostrando que essa ideia ela era aceita universalmente. Inclusive também, já que propositadamente deixamos para fazer menção por último, porque fazia parte das civilizações do Crescente Fértil,
A civilização hebraica, cuja história todos nós conhecemos amplamente a partir da leitura da Torá, da lei dos antigos profetas, que é o nosso Velho ou Antigo Testamento que integra as nossas Bíblias. Em várias passagens nós encontramos alusões à crença da reencarnação, que ainda hoje, e fala na condição de neto de judeu, grande parcela dos judeus aceita a reencarnação. Só para mencionar um exemplo, para fundamentar os nossos comentários a respeito do tema proposto para a nossa reflexão nesta noite, o profeta Jeremias, isso está no livro que tem seu nome, capítulo 1, versículo 5, no diálogo com Yahvé, ou Jeová, aquele que é, escuta dele o seguinte: Jeremias, antes que eu te consagrasse, ou ungisse, segundo algumas traduções, profeta da nação, eu já te havia feito iluminado para conduzir as gentes de Israel. Como é que Yahvé, o Senhor dos Exércitos de Israel, já sabia dessa destinação na terra de Jeremias, registrando claramente que o conhecia previamente, seguramente, antes do berço. Quando passamos às páginas do Novo Testamento, também nós vamos encontrar por vários momentos menção de Jesus, dos seus seguidores, dos seus discípulos, nas cartas de Tiago, de Paulo em particular, menção também à reencarnação. Claro que o tema proposto não é este, e quem quiser ter uma informação mais pormenorizada do assunto, fica aqui a sugestão para a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra na sequência de publicação por Allan Kardec, veio a lume em 1864 e é o livro de cabeceira de grande parte dos espíritas do Brasil, porque nos permite perceber a essência pujante, cintilante, de que tanto necessitamos da mensagem redentora do Evangelho de Jesus. E nesse capítulo, que se intitula É Necessário Nascer de Novo, o codificador pensou exatamente um trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos, o sábio fariseu, o doutor da lei em Israel, que buscou Jesus na calada da noite, para ter com ele um diálogo a respeito de questões transcendentais que o incomodavam. E Jesus fala perentoriamente, categoricamente, de maneira objetiva, sem metáforas, que era necessário nascer de novo para lograr alcançar o reino dos céus. E a dúvida dele vem em seguida a respeito de como isso se processava. Ele pergunta ao Senhor: mas mestre, como posso eu, já sendo um ancião, um homem velho, voltar novamente ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Esse registro é feito pelo evangelista João. Mas nós encontramos também em Marcos, em Mateus, várias outras passagens, como aquela também clássica, bastante conhecida, na qual Jesus afirma categoricamente que João Batista era o profeta Elias, que, conforme as tradições, as profecias de Isaías, vaticinava que ele deveria vir no momento devido para preparar o caminho ao advento do Senhor. Jesus fala, inclusive, ressaltando aqueles que tivessem ouvidos de ouvir, que escutassem. João Batista era o Elias que havia de vir. E os primeiros cristãos também aceitavam a reencarnação, até o 4º século da era cristã, quando a igreja se institucionalizou, se organizou, e ela foi substituída por um dogma de fé estabelecido a partir do Concílio de Nicéia, do ano 325, que foi o dogma da ressurreição da carne, que tem evidentemente o sentido adverso, o sentido contrário ao da reencarnação. Porque enquanto esta, a ressurreição da carne, assevera que após a morte do corpo físico e no decorrer dos séculos, dos tempos, quando vinha a acontecer a deterioração do corpo, o desgaste natural em função do tempo, já que é constituído de matéria orgânica, no dia do juízo, esse corpo iria se recompor e a alma iria voltar a habitá-lo. Tanto é que essa expressão ressurreição da carne hoje está sendo revista por alguns teólogos, interpretada de maneira diferente, como aliás os judeus da época interpretavam. Ressurreição vem de ressurgir. Pode-se conceber hoje, é uma nova leitura que se faz, mas não era essa a leitura medieval da igreja de então, como um ressurgimento em espírito, e todos nós passamos por essa ressurreição, quando abandonamos a nossa carcaça física, o nosso corpo material, e regressamos ao mundo espiritual. Já a reencarnação, na sua lógica inquestionável, nos mostra algo tão simples de entender, e é hoje uma ideia investigada por vários cientistas não espíritas, como o célebre médico Brian Weiss,
e outros tantos mais, o Dr. Alan Stevenson e o médico indiano Dr. Banerjee, a reencarnação nos mostra que nós retornamos à dimensão física, nos valendo não do mesmo corpo, mas de um outro corpo, como quem muda de roupa, porque o corpo, na verdade, é apenas uma veste, uma indumentária, com que Deus reveste qualquer ser etéreo, só para realizarmos as nossas experiências terrenais. E à medida que esse corpo se desgasta, nós o deixamos, de conformidade com a necessidade, para nos sujeitarmos a uma lei estatuída por Deus, que é a lei do progresso ou da evolução, nós prosseguimos esse nosso aperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual. Então a reencarnação, a ótica espírita, é esta lei de amor estatuída por Deus, que dá a todos nós oportunidades tantas quantas forem necessárias para a nossa reabilitação, para o nosso refinamento espiritual, para que assim, lentamente ou aceleradamente, de conformidade com as nossas escolhas, com as nossas opções, com a utilização do nosso livre-arbítrio, nós possamos conquistar patrimônios de luz e de sabedoria, ampliando através do bem as nossas possibilidades sentimentais. E à medida que avançamos pela senda da fraternidade, da caridade, do amor, preconizada pelo Espiritismo, por todas as outras doutrinas espiritualistas, de uma forma geral, nós poderemos ir assim anulando com bem o nosso ontem negativo. Essa é a ideia da reencarnação que o Espiritismo preconiza, passa para todos nós. Uma ideia que nos permite, somente através dela, compreender a justiça de Deus manifestada. Como diz Emmanuel, grande mentor espiritual de Chico Xavier, uma obra intitulada Caminho, Verdade e Vida, sem a reencarnação, o mundo iria se nos apresentar como um turbilhão de desordens e de anarquias. E nós, sinceramente, não conseguiríamos, diz ele, compreender a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus manifestadas na Terra. Sem a reencarnação, como entender os problemas do ser humano, da sua destinação da Terra, das suas dores, como mais tarde também iria escrever uma obra quase com esse título, um grande pensador espírita chamado Leon Denis. Sem a reencarnação, como observarmos as discrepâncias comportamentais das criaturas humanas? Só exemplificando a partir dessa reflexão emanuelina na referida obra, o século XX, no qual a maioria de nós aqui presentes nasceu, foi o século de muitas conquistas, mas paradoxalmente foi o século das mais terríveis guerras. Mas no século XX nós encontramos criaturas notáveis, cujos exemplos de vida até hoje nos tocam o coração. A figura incomparável do saudoso grande pontífice da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. Recentemente, pelas tradições da Igreja Católica, beatificado, conforme todos, acredito eu, tomaram conhecimento. A figura também vinculada à nossa irmã Igreja Católica, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce. Vou puxando a brasa para a nossa sardinha. A figura de um Francisco de Paula Cândido Xavier, também bastante homenageado pelos espíritas no ano passado, e ainda ao longo deste ano até o mês de abril, quando se encerraram as comemorações, em função do seu centenário de nascimento. Ou um Divaldo Pereira Franco, homenageado deste dia, e a homenagem é dupla, não só pelo aniversário, mas também porque neste ano nós iremos comemorar, no próximo mês de junho, quando ele estiver conosco aqui em Fortaleza, os 60 anos da primeira visita que ele fez à Fortaleza, nos idos de 1951, quando integrou uma comitiva que acompanhou o também inesquecível médium espiritualista, o professor Pietro Baldi, na sua primeira visita ao Brasil. Ele veio ao Ceará, a Fortaleza, no mês de setembro de 1951. E Divaldo acompanhou. E era o responsável pela leitura das mensagens que Pietro Baldi dava à população alencarina, tendo visto que ele ainda não falava muito bem português, e Divaldo, não sei como, mas ele apenas diz ele que não falava italiano, mas ele conseguia interpretar as palavras do grande médium italiano. O fato é que nós encontramos figuras notáveis em todos os cenários religiosos, como Mahatma Gandhi, o pastor Martin Luther King Jr., mas também encontramos criaturas que fizeram a opção por um caminho diferente, que se colocaram como instrumento
da ignorância, da destruição, que nós chamamos de mal. Figuras como Adolf Hitler, como Osama Bin Laden, Gianni Dadar, Mussolini, Stalin. O que nos enseja sempre uma reflexão a respeito dessas discrepâncias de comportamento. Como é que pode, no mesmo século de tantas conquistas, nós encontrarmos almas com psicologias tão distintas? Mas não precisa ir longe. Na nossa própria família, todos nós temos exemplos disso. Nós encontramos irmãos, às vezes, gêmeos univitelinos, um é um verdadeiro clone do outro, mas que possuem comportamentos, psicologias bem distintas. Um é mais voltado às questões religiosas, é mais místico, enfrenta com resignação, com serenidade, as vicissitudes existenciais, ao passo que o outro, muitas vezes, com uma simples unha encravada, uma pedra no sapato, maldiz a vida, blasfema contra Deus, e age de maneira intempestiva e às vezes até agressiva contra outras pessoas que encontram pelo caminho. Se a reencarnação, como entendemos essas questões? O Espiritismo, portanto, nos mostra que é através dela que nós podemos ter uma visão mais aclarada a respeito de tudo isso. Porque foram exatamente essas questões que no século XIX, quando o Espiritismo surgiu, intrigavam a mentalidade de muitos intelectuais, de muitos pensadores. E que porque os mesmos não encontravam nas teologias vigentes explicações plausíveis a respeito desses grandes problemas, desses grandes enigmas que sempre aturdiram, inquietaram a criatura humana, de onde viemos, para onde vamos, porque uns têm destinos tão diferentes dos outros, porque uns sofrem mais do que os outros, que muitos passaram a adotar uma postura de hostilidade em relação a todos os sistemas religiosos, passando a negar o próprio Deus, a imortalidade da alma, qualquer fato relacionado à questão transcendental, à vida espiritual. O Espiritismo no mundo ocidental, ele popularizou essa doutrina, que é, como dissemos, tão antiga quanto o próprio homem. Mas ela está jungida, vinculada a uma outra lei, a lei de causa e efeito, que mostra exatamente que todos nós somos os responsáveis pelo nosso próprio destino. Nós somos os construtores do nosso amanhã. E Jesus, à sua maneira, na sua sabedoria, conforme registra os evangelhos, também faz alusão a essa lei. Quando, em determinado momento, Simão Bar-Jonas, que passaria a posteridade, mais conhecido com o apelido de Cefas, na versão latina Petrus, pedra, Pedro, com o seu afã de defender Jesus, num arroubo, naquele momento em que Jesus é cercado pelas milícias de Herodes, ele saca de uma espada, eu suponho até que seja uma peixeira, porque afinal de contas ele era pescador, é algo que ninguém consegue entender muito bem, até porque os hebreus estavam sob domínio do Império Romano e era terminantemente proibido eles andarem armados. Mas diz o texto que ele lança a mão de uma espada e precipitadamente corta a orelha de um dos soldados chamado Malcos. E Jesus o adverte dizendo: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando claramente, fazendo uma alusão, de maneira metafórica, à lei de causa e efeito, que mostra exatamente isso. À medida que nós nos conscientizamos por fazer as escolhas certas, fazemos a opção pelo caminho do benefício do próximo e, por conseguinte, de nós mesmos, nós vamos gradativamente plantando, vindo dos nossos corações, esse reino dos céus, que Jesus falava também de maneira categórica, se estabeleceria primeiramente em nossos corações, quando nos diz que o reino dos céus está dentro de vós. Podemos entender, portanto, a reencarnação dentro dessa perspectiva, entendendo que através dessa evolução, desse progresso, dessa metamorfose a qual todos nós estamos sujeitos, a nossa destinação, o nosso futuro na Terra ou em outros mundos será inevitavelmente o da felicidade, o de sermos felizes. Evidentemente que toda evolução, no nosso processo de maturação, há dores, há sofrimentos que fazem parte da nossa caminhada. Uma semente posta
no solo, incrustada, ela, para germinar, ela sofre o calor da terra, a intimidade do solo, a escuridão. À medida em que começa a brotar, a resistência da terra para sair da superfície e receber a luz do sol, a ameaça das formigas, das lagartas, de alguns pássaros, até que ela brota e, resistindo a essa dor, a esse sofrimento, ela se transforma numa árvore frondosa. Assim é a vida, assim é o nosso progresso espiritual. Dentro também dessa perspectiva, e já entendendo tudo isso como uma consequência dessa evolução que estamos vivendo, em relação às nossas relações na ambiência familiar, nós também podemos observar que a reencarnação, mercê da misericórdia infinita de Deus, permite que todos nós possamos nos reabilitar com aquelas criaturas com as quais tivemos desavenças em experiências transatas, ou de nos reencontrarmos com aquelas outras com as quais tivemos boas relações e cultivamos sentimentos de fraternidade e de amor. Essa é a grande perspectiva da reencarnação, que, diferentemente da outra tese ou da outra proposta que a nega, que prevê a chamada unicidade da existência, que é a existência única, diferentemente, portanto, da reencarnação, que concebe, repetimos, que a vida preexiste ao berço e subsiste à morte, a reencarnação faz com que nós entendamos a família numa perspectiva diferente. Nas relações na dimensão física, em razão da conjuntura material, pelos vínculos, da consanguinidade, que constitui, segundo a sociologia, a família ainda na perspectiva mais ortodoxa, nós vamos entender a necessidade dessa célula, do dizer de Aristóteles, base da nossa sociedade, para que assim nós possamos nos entender e aprendermos a conviver uns com os outros. Mas a ideia da reencarnação, ela amplia essa definição, porque nos mostra, através de uma nova perspectiva, que a família não deve ser tão somente circunscrita aos laços da matéria, mas que nós deveremos nos trabalhar nessa convivência com os nossos na dimensão física para entendermos a família numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva universal, que é uma grande escola para todos nós na convivência familiar. Porque todos nós, na relação com os nossos irmãos, com a nossa parentela, temos desavenças, mas temos os momentos de afinidade. E aprendemos a conviver, pelo menos essa é a grande proposta, com as nossas diferenças, respeitando-os. Pelo menos é isso que propõe a mensagem de Jesus, que o Espiritismo repassa para todos nós com o conhecimento dessa lei. Nessa relação com aqueles com os quais convivemos ao longo de múltiplas experiências, nós amamos e nós odiamos. Ódio e amor, na verdade, são faces antagônicas de uma mesma moeda. Tanto o amor, curiosamente, como o ódio, aproximam as pessoas. E a reencarnação permite isso. O amor, só exemplificando, quando você está apaixonado por alguém, você só pensa naquela pessoa. Você está sintonizado nela. Ah, meu amor, minha vida. 25 horas por dia. Como dizia aquela mimosa coleção de figurinhas, a maré da nossa geração, né? Não é o novo, não. Porque agora, recentemente, fizeram uma espécie de remake, né? Uma reprodução dessas figurinhas. Você está olhando para mim todo. Mas é bom colecionar essas coisas, sermos afetuosos uns com os outros. Você fez o álbum também, colecionou, né? O Jânio até. Mas o fato é que, quando nós estamos apaixonados, nós pensamos naquela pessoa, como dizia uma frase dessa mimosa coleção de figurinhas, 25 horas por dia. Mas quando nós odiamos também. Vou assistir, eu ia falar do meu time, mas ele não lota mais estádio, que é o Real Viário. Uma partida, um clássico, Fortaleza e Ceará, vai o outro time grande que vem do Sul, o Castelão lotado, de repente você entra, encontra um amigo e diz, sabe quem está aqui? Disse, não, não sei. Aquele fulano, teu inimigo, tu não gosta dele, está aqui. Eu garanto que você vai passar o jogo todinho, de olho nos jogadores, no gramado, e olhando para trás, onde é que ele está? Você sintoniza, né? Como disse alguém certa feita, o ódio, se é que é possível, é o amor
que adoeceu. Mas exatamente a partir de tudo isso é que nós estamos na vida familiar para aprendermos a conviver uns com os outros. E teremos oportunidades de nos reaproximarmos dessas pessoas ou delas de nos afastarmos, mas a vida sempre vai se mobilizar de tal forma para que nós possamos nos entender. Porque é esse o grande objetivo da vida. Alguém poderia perguntar, como o próprio codificador formula essa questão, já que sabemos que não estamos na Terra pela primeira, nem pela última vez, e se sabemos que há reencarnação, e alguns até não gostam muito dessa ideia, em razão até de uma certa forma de um apego que nós temos à ideia da unicidade da existência, que é mais cômoda. Ah, mas se eu hoje estou com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, e é sempre o pronome possessivo, meu, nosso, né? Nós somos de Deus, se pudermos dizer que somos de alguém, de um ser de Deus, mas na verdade ninguém é de ninguém. Mas essa ideia é muito cômoda para muitos de nós, que gostamos dela. Até porque entendemos que se de repente nós vivemos noutras jornadas na Terra, noutras encarnações, e tivemos outras esposas, outros esposos, imagina os maridos ciumentos, né? Outros filhos, outras mães, outros pais, como é que vai ficar isso no mundo espiritual? A grande proposta da evolução que a reencarnação nos coloca é exatamente para que entendam uma percepção mais ampla a respeito da vida. E à medida que avançamos na senda do amor, nós entendemos que o amor permanece com as suas nuances, com as suas variações, seja o amor conjugal, de homem por uma mulher, seja o amor filial, maternal, paternal, fraternal. Isso pode se alternar de uma para outra experiência. O que importa é que aqueles que se amam sempre se amarão. Se hoje alguém que veio na Terra na condição de minha esposa tutelou meus passos e há verdadeiramente amor, e Deus poderá permitir que ela regresse em um momento devido, noutra oportunidade, noutra jornada, noutra existência, ela pode perfeitamente vir antes de mim e me abrigar em seu ventre na condição de filho. Da mesma forma que no mundo espiritual, aqueles que verdadeiramente se amam, entendendo essas questões, se virão como irmãos. Essa é, na verdade, a grande proposta da reencarnação. É difícil entender? Para muita gente é, em razão de ideias preconcebidas, cristalizadas, que respeitamos, evidentemente. Mas, inclusive, ressalto aqui que, quando iniciei no Espiritismo, na década de 1980, o Wesley já era espírita, o Vânia já era espírita, né? O Tom ainda não, começou um ano depois de mim, o Jânio também depois, né? Mais precisamente no ano de 1985, nós passamos a frequentar a Comunhão Espírita Cearense, hoje Centro Espírita Cearense. Foi exatamente esta lei de amor chamada de reencarnação que me fez se interessar pelos estudos da doutrina espírita. Eu vi exatamente a sua lógica inquestionável. E ela conseguiu responder para mim algumas questões que até então eu não havia obtido respostas. Somente através dela, repetidamente, é que nós conseguimos compreender a vida com a clareza meridiana e vermos a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus manifestada na Terra. Porque a outra ideia, que como se já antepõe, que é a ideia da ressurreição, que aguarda um dia do juízo, mas que se concebe que a alma, após a morte do corpo físico, ou vai para o céu, se fez o bem, ou vai para o inferno, se fez o mal. Na Idade Média, mais precisamente no ano 590, depois do concílio de Maçom, resolveram criar uma região intermediária, um purgatório, em razão do aturdimento de muitas pessoas. Parece bobagem para nós hoje, mas essas questões intrigaram muita gente. Sobretudo quando houve a divisão do Império Romano, do lado oriental, na civilização bizantina. As pessoas pensavam questões religiosas 24 horas por dia. Então você ficasse imaginando, eu sou não tão bom, mas também não sou tão mal. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Curiosamente, esse concílio, eu já falei uma vez aqui, mas não custa nada repetir em razão da presença maciça de mulheres aqui, ele ocorreu 5 anos depois de um outro concílio ter decidido que as mulheres finalmente passaram a acreditar, tinham, e a expressão é esta mesmo, tinham uma alma, a Joana lembrou. Por incrível que pareça, houve religiosos
que organizaram concílios para decidir determinadas questões e estabelecer os seus dogmas de fé, que chegaram a conjecturar: será que a mulher tem alma? Não tem? Certamente porque não tinha mãe, né? A questão da ingratidão está lembrando. O poema da gratidão também, você já está me lembrando? Então, só para fechar essa questão, até esse período vocês eram mulheres desalmadas, né? Até que tiveram direito a algo, e segundo esses homens machistas da época. Então, a partir, portanto, do Concílio Maçom, você tem essa região intermediária. Fica difícil para nós entendermos a vida dentro dessa perspectiva. Diferentemente do que se concebe pelas teologias tradicionais, que respeitamos profundamente, mas a reencarnação mostra que nós não vamos condenados por toda a eternidade a viver no inferno se praticamos o mal, que é, como dissemos anteriormente, a ignorância do bem. Mas que nós teremos, mercê da misericórdia infinita de Deus, tantas oportunidades quanto as necessárias para a nossa reabilitação. O Jânio me pede para homenagear o Divaldo, e aliás tem a ver com um tema proposto também, que nós recitemos o poema Gratidão. Só um destaque: Fernanda Cacilda foi minha companheira de Mocidade Espírita de Los Angeles, de 1986 até 1990, os melhores anos da minha vida, e eu obtive a versão original desse poema, que o Divaldo recebeu da professora baiana Amélia Rodrigues, desencarnada no ano de 1926, e ele recebeu esse poema dela, mediunicamente, em 1965. Costumeiramente, no final das suas preleções, creio que muitos já tiveram a oportunidade de ouvir, ele repete. Claro que ele faz sempre algumas inovações, alguns acréscimos. Eu me lembrei da Cacilda porque foi através de um parente dela, o saudoso confrade, amigo, Cartão Expedito, que eu recebi essa versão original, com a qual eu compartilho com vocês, aqui me despeço, agradecendo a atenção de todos, pedindo desculpas se em algum momento da nossa exposição nós fizemos alguma colocação que possa ter os constrangido ou ofendido, e se isso porventura aconteceu, podem crer que não foi essa a nossa intenção. Preste atenção na substância, na essência, na emoção desse poema, que ressalta a virtude que todos nós deveremos ter permanentemente para com Deus e para com todas aquelas criaturas que nos cercam, das quais recebemos permanentemente mestres de luz, de amor e de bondade. Diz-nos a poetisa: Senhor, nós desejamos te agradecer por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás, o ar, o pão e a paz. Gostaríamos de agradecer-te as belezas que vislumbramos nos painéis da natureza, agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar, porque com os olhos vemos o céu, a terra, detemos-nos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar o vosso amor. No entanto, diante da nossa claridade visual, aos que não têm amanhecer e se debatem nas trevas, sim, a hora matinal, deixa-nos, Senhor, podermos orar, porque nós sabemos que depois desta vida, numa outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Ouvidos esses que me foram dados por Deus e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro. Ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça a cantar, a música dos imortais, que ouvido uma vez não se esquece nunca mais. E pela minha faculdade de ouvir, Senhor, eu te venho pelos surdos pedir. Porque eu sei que depois desta vida, numa outra vida, eles também poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que ilumina, que alfabetiza, que nos dá consolação. Mas diante de tanta melodia, venho a recordar os que padecem de afasia, os que não podem cantar de noite, nem falar de dia. Mas por eles eu oro, porque sei que depois desta prova, numa vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que lavram, que aram, que trabalham, que semeiam, pelas mãos que colhem, que recolhem, pelas mãos de cirurgias que limpam as feridas, as misérias da vida,
pelas mãos que lavam leis, que escrevem poemas de amor, cartas e livros, pelas mãos dos adeuses, pelas mãos das carícias, mas sobretudo pelas mãos em cujo seio se abriga o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar. Obrigado, Senhor, pois que me posso movimentar. E diante do corpo perfeito, deixa-me louvar-te, porque vida tenho na terra. Olha os que jazem no leito de dor, os paralíticos, os aleijados, os amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Mas por ele oro, porque sei que depois desta expiação, numa outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, enfim, Senhor, pelo meu lar. É tão importante e bom ter um lar. Não importa se esse lar seja uma favela, uma tapera, uma casa no caminho, um bangalô, um palácio, seja lá onde for. O que importa, verdadeiramente o que importa, é que neste lar exista a presença viva e pulsante do amor. Seja o amor de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de primo, de amigo, até de um cão, de um cachorrinho. Porque ninguém, verdadeiramente ninguém, suporta viver sozinho na solidão. Mas, Senhor, se após um dia exaustivo de trabalho, de regresso ao ambiente onde repousarei, eu não tiver uma casa para me abrigar da chuva, uma cama para meu corpo declinar, nem mesmo a prazerosa companhia de um cão, assim mesmo, Senhor, não reclamarei, não blasfemarei, porque tenho a Ti e amo a vida, que é nobre, bela e consentida. Assim, Senhor, deixa-me dizer que creio em Ti, dar graças por que nasci. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Muita paz.